Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 2, Inquietos e Rebeldes. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando a Tua face, a Tua bênção, a comunhão contigo, buscando a semelhança com Jesus Cristo, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós todas as Tuas bênçãos prometidas por Jesus. Cremos em Jesus, reivindicamos as bênçãos e o caráter de Jesus Cristo que nos foi prometido. Dá-nos a mente de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Inquietos e rebeldes. Inquietude, queridos, é uma característica da nossa sociedade. O ímpio não para. O ímpio não tem paz. Abra sua Bíblia e vamos ler ali em Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57 está falando sobre os ímpios. Aqui nós lemos Isaías 57, verso 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. A inquietude é própria dos ímpios. A inquietude é própria daqueles que se afastam de Deus, da ausência de Deus. Satanás é inquieto. Satanás não para. Há 6.000 anos ele está incessante nas suas atividades de espalhar o mal, a desgraça, a infelicidade. Porque ele é inquieto, ele produz essa inquietude em todos os seus seguidores. Todos os que se submetem a Satanás são pessoas inquietas. Aqui diz, mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, Isaías 57 e o verso 21, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Mas queridos, graças a Deus, diferente dos ímpios, aqueles que amam a Jesus Cristo, aqueles que têm comunhão com Jesus Cristo, eles têm paz, eles têm muita paz. Abra sua Bíblia em Salmo 119, Salmo 119 e vamos ler o verso 165. Aqui diz, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O povo de Deus é um povo quieto, é um povo tranquilo, é um povo confiante, é um povo que vive sob o esconderijo de Deus, no abrigo de Deus, sob a sombra da rocha eterna. Queridos, estes que amam a Jesus Cristo e que amam os mandamentos da lei de Deus, aqui diz em Salmos 119, 165, eles têm muita paz. Não é só ter paz, mas é ter muita paz. Os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O verso áureo diz, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Tudo que Deus escreveu no Antigo Testamento, tudo que Deus escreveu no Novo Testamento, tudo é para nós, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para que aprendamos com os erros deles. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Nós observamos a apostasia de Israel. Quando eles atravessaram o deserto, eles se rebelaram contra Deus, murmuraram contra Deus, e Deus se desagradou do seu povo. Deus detesta murmuração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ama um coração grato, que sabe reconhecer as bênçãos de Deus, que sabe dizer muito obrigado, querido Jesus, porque o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo, o Senhor me deu a salvação, o mais importante de tudo. A inquietude humana tem sua origem na pecaminosidade, o pecado. Satanás é o pecado personificado. Ele é inquieto, ele não tem paz.
Ele não para. Ele só vai parar durante os 1000 anos de Apocalipse 20. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que durante os 1000 anos, que começam na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar em glória e majestade, Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o verso 3. E ele vai ficar preso durante os 1000 anos. Ele vai ter tempo para parar e pensar em toda a desgraça e infelicidade humana que ele causou. Mas há 6000 anos Satanás está incessante na sua obra de espalhar a desgraça. Ele é inquieto, e todos os que seguem a Satanás, todos os que se submetem a ele, também são pessoas inquietas, rebeldes, não têm paz. São como ondas do mar, não podem se aquietar e lançam de si lama e lodo, porque disse Deus, os ímpios não têm paz. Mas você, meu querido irmão, você tem a paz, porque Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo. A paz de Jesus Cristo está com você. Creia nisso. Aleluia. Na parte de domingo. Inquietos em um deserto. Aquele povo que saiu do Egito. Uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças. Eram 603 mil homens de 20 anos para cima. Mas, contando os que tinham menos de 20 anos, contando as mulheres e crianças, dava uma multidão maior do que 2 milhões de pessoas. Eles saíram do Egito sob o poder de Deus, com milagres, com maravilhas, queridos, e Deus os conduziu pelo caminho mais distante. Se eles fossem pelo caminho mais curto, eles chegariam na terra prometida em questão de semanas. Mas Deus preferiu conduzi-los pelo caminho do deserto, porque ele tinha que preparar o povo que iria entrar na terra prometida. Lembrem-se, enquanto nós estamos atravessando este deserto, porque você e eu estamos atravessando um deserto, porque Deus tem que preparar este povo que vai entrar no novo céu, na nova terra. Deus não poderia colocar Israel simplesmente na terra de Canaã, que manava leite e mel, sem prepará-los antes. Deus não poderia colocar lá os reclamadores, os murmuradores, os pecadores impenitentes. Deus tinha que preparar. E assim Deus também está preparando você e a mim, o seu povo, que será arrebatado para o céu, para viver com ele 1000 anos no céu, e depois viver na nova terra, que será recriada totalmente, uma terra nova, um paraíso, onde vamos viver eternamente com Jesus. Primeiro Deus nos prepara, Deus trabalha no nosso caráter, Deus elimina as nossas imperfeições, para que espelhemos o caráter de Jesus Cristo, para que tenhamos a mente de Jesus. Por isso, queridos, quando lemos a história do povo de Israel, na travessia do deserto, percebemos aquela inquietude, percebemos aquela perturbação, aquela agitação, aquele descontentamento. Lembre-se, tudo isso foi registrado para o nosso ensino, para que aprendamos com os erros deles. Os israelitas ficaram inquietos e infelizes quando partiram do Sinai para Canaã. Mais de 1 ano havia se passado desde que eles saíram do Egito. Quando você lê Números capítulo 1, verso 1, você percebe que quando eles partiram do Sinai, já tinha se passado mais de 1 ano desde que eles saíram do Egito. Estavam prontos para entrar na terra prometida. 1 ano e pouquinho, e eles já estavam prontos para entrar na terra prometida. Foram contados, foram organizados, testemunharam demonstrações da graça e sinais da presença de Deus. No entanto, mal eles partiram do Sinai, estavam reclamando, estavam murmurando, e Deus detesta a murmuração. Cuidado com a sua boquinha, que murmura, que reclama. Use a boca para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Seja agradecido. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11.
Números capítulo 11 e o verso 1 em diante. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Você está percebendo? Deus não se agrada de murmuração, de queixumes. Há pessoas que comem diariamente o pão dos queixumes. Estão sempre reclamando de tudo e de todos. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem é esse vulgo que estava no meio da multidão que saiu do Egito? Eram egípcios, não eram israelitas. Muitos egípcios entraram na onda. Eles viram os milagres, os sinais, e viram aquela multidão saindo do Egito e resolveram ir junto. Só que este vulgo eram pessoas pagãs, pessoas que se misturaram com o povo de Deus. Era um joio. Queridos, no meio do povo de Deus hoje também existe joio. Pessoas que espalham descontentamento, pessoas reclamadoras, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que murmuram. Esse é o vulgo. E não são poucos, não. São muitos vulgos dentro do povo de Deus. Cuidado para que não seja você um dos vulgos que espalham descontentamento. O verso 4 diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Vejam o pedido que o povo estava fazendo. Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles amaldiçoaram o maná. Eles desprezaram e reclamaram do pão do céu que Deus estava dando, porque o desejo deles era comer carne. E o verso 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Queridos, aqui está mostrando como o povo reagiu negativamente, reclamando da comida que Deus proveu para eles. Esqueceram-se dos milagres. Esqueceram-se de que eram escravos no Egito. Interessante, queridos, que eles se lembraram da comida do Egito, mas eles se esqueceram da escravidão egípcia. Como eles eram tratados como animais. Como o Egito mandou matar os seus filhos. Os filhos homens que nasciam, eles deveriam ser mortos. Eles esqueceram de tudo. Como Deus protegeu seus filhos naquela noite em que o anjo da destruição, o anjo destruidor, passou matando todos os primogênitos egípcios, e Deus preservou a vida de todos os primogênitos israelitas. O povo tinha memória curta, porque o pecado apaga da nossa memória as bênçãos de Deus. Por isso existe muita ingratidão, porque o pecado produz memória curta. A gente só se lembra do que é ruim e esquece de agradecer as bênçãos de Deus. Os israelitas desejavam carne, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos do Egito. Eles estavam sendo alimentados pelo maná
havia mais de um ano. No entanto, queriam carne. Até Moisés foi afetado por esta murmuração do povo. Liderar pessoas inquietas não é fácil. Moisés, ele clamou a Deus e disse: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Números capítulo 11 e o verso 11. Donde teria eu carne para dar a este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Queridos, esse foi o clamor do povo que desprezou o maná, desprezou a comida que Deus deu a eles. Como é o povo de Deus hoje? Será que estão desprezando a reforma da saúde? Será que estão desprezando tudo que Deus criou de lindo, de maravilhoso, de gostoso, de saboroso e só estão pensando na carne? Queridos, pode ser que a história esteja se repetindo no meio do povo de Deus hoje. E aqui no capítulo 11, nós estamos lendo verso 14 em diante. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E agora o capítulo 11 e o verso 16 em diante. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas comereis carne um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você está vendo o desagrado de Deus? Como Deus se sentiu ofendido quando eles amaldiçoaram e desprezaram o maná, que era o pão do céu, que Deus estava provendo para eles cada dia, e eles pediram carne. Pois bem, Deus decidiu dar a carne que eles estavam pedindo, mas não porque era da vontade de Deus. Quando você insiste em pedir algo que é contrário à vontade de Deus, pode ser que Deus dê, mas não será para o seu bem, meu querido irmão. Em vez de você estar pedindo aquilo que é contrário à vontade de Deus, diga: Senhor, dá-me aquilo que é da tua vontade. Dá-me aquilo que é do teu agrado. Dá-me aquilo que o Senhor quer me dar. Porque o importante não é a minha vontade. O importante não é o meu gosto, o meu apetite. O importante é aquilo que o Senhor quer para mim. Qual é a comida preferida que o Senhor tem para mim? Me ensine a comer aquilo que o Senhor quer que eu coma. Eu me submeto a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Santifica-me. Queridos, aqui nós lemos ainda em Números capítulo 11, e vamos ler agora a partir do verso 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos.
E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Deus soprou um vento do mar e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, quase caminho de um dia de outra banda, à roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. 2 côvados significam quase 1 metro. Quase 1 metro sobre a terra ficou empilhado de codornizes. Verso 32, então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Queridos, por que estas pessoas que estavam comendo a carne morreram? Nós podemos entender, queridos, que aqueles que comeram a carne, porque Deus deu, mas eles não estavam pedindo para comer, não morreram. Mas aqueles que clamavam, queremos carne, Deus deu a carne e eles morreram com a carne nos dentes. Porém, aqueles outros que não tinham pedido para comer carne, mas comeram porque Deus deu-lhes as codornizes, estes não morreram. Deus quer que nos submetamos a Ele. É a vontade de Deus que precisa ser feita na minha vida. Vocês se lembram que Jesus Cristo disse para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, qual era o prato preferido de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual é o prato preferido seu e meu? Fazer a vontade do nosso Pai. É isso que o meu Pai quer? Assim eu farei. O Senhor quer que eu coma isso? O Senhor vai me ensinar a comer. Queridos, no dia 6 de junho de 1863, Deus deu a grande visão da reforma de saúde para sua serva, Ellen White. Desde 1863, nós temos a visão da reforma da saúde. Deus quer santificar o seu corpo, para que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em você, habite em mim, habite neste corpo. Ele tem que ser santificado, ele tem que ser purificado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que adotar, nós temos que assimilar na nossa vida todos os ensinamentos que Deus nos deu através da reforma da saúde, que é uma verdade presente para os nossos dias, que está sendo descartada, que está sendo desprezada. Queridos, será que o povo de Deus hoje está disposto a se submeter à vontade de Deus? Será que o povo de Deus hoje está disposto a dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai? Que assim seja na sua vida. Aleluia. Na parte de segunda-feira, é contagioso. O que é contagioso? O descontentamento. Se existe uma pessoa descontente dentro de uma igreja, logo esta pessoa contaminará muitos outros. E o grupo só vai crescendo de descontentamento. No meio do povo de Israel, quando eles estavam ali atravessando o deserto, existia o espírito de descontentamento. E isso foi fermentando, foi se espalhando. Mesmo Arão e Miriam estavam descontentes. Queridos, o descontentamento é contagioso. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Números 12, versos 1 até o verso 3. Números 12, versos 1 até o verso 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Que ousadia! Que ousadia! Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés. Por que aqui menciona o nome de Miriam antes de Arão?
porque certamente o descontentamento e a murmuração começou com Miriam. Foi ela que instigou Arão também a reclamar e a murmurar contra Moisés. Por isso aparece o nome dela primeiro. E por isso ela foi acometida de lepra. Deus mostrou o desagrado contra o descontentamento de Miriam e de Arão, contra as críticas que eles fizeram contra Moisés. Deus mostrou o descontentamento quando os repreendeu e Miriam ficou leprosa. Queridos, Deus detesta a murmuração, reclamação, críticas, acusações. Use a sua boca para louvar a Deus. Use a sua boca para edificar, para construir. Não use a sua boca para denunciar ou para criticar, para derrubar as pessoas, para falar mal. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por quê? Por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. A mulher cusita, na Bíblia, é um sinônimo de uma mulher morena, de pele morena. Eles não gostaram da mulher de Moisés. Zípora era uma midianita, ela tinha uma pele morena. Mas a prova de que Deus não tem preconceito nenhum é que a esposa de Moisés era de pele morena e Deus abençoou a Moisés, abençoou a Zípora, abençoou os filhos de Moisés. Queridos, Deus não faz discriminação. Nós, seres humanos pecadores, é que temos este preconceito racial que divide as raças, que divide os povos. É pecado diante de Deus a discriminação racial. Verso 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas eles ousaram falar contra Moisés. Queridos, quando vocês começam a falar contra os pastores, nós temos defeitos de caráter. Não existe nenhuma pessoa perfeita nesta terra. Todos nós somos pecadores. Ninguém tem direito de ficar apontando o dedo para ninguém. Quando você não aprecia algo no seu pastor, no seu líder religioso, você deve orar por ele, interceder por ele. Queridos, o contexto mostra que o aborrecimento dos irmãos era um pretexto. O foco da reclamação era o dom profético que Deus tinha dado também para aqueles 70 anciãos que foram escolhidos por Moisés. Eles também receberam o dom profético. Isto desagradou também Miriam e Arão. E agora diz aqui em Números capítulo 12 e o verso 4 em diante. Lemos aqui, Números capítulo 12 e o verso 4 em diante. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Era assim que Deus se comunicava com os profetas, ou através de sonhos, ou através de visões. Porém, com Moisés era diferente. Verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés intercedeu por Arão, Moisés intercedeu por Miriam. Miriam ficou 7 dias fora do arraial, para depois ser recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam.
Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Queridos, a resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para interpretação. O castigo de Miriam, com uma lepra temporária, comunicava o descontentamento divino com os dois irmãos. Esse castigo promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido no caso. E agora, em vez de críticas e inquietação, vemos Arão implorando e intercedendo por Miriam. E Moisés intercedeu por ela. Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo, um intercedendo pelo outro, um orando pelo outro. Nos unamos em oração e abandonemos a crítica e o falar mal uns dos outros. Que Deus santifique a sua boca, a minha boca, para que dela saia somente palavra que edifica, que construa, que traga graça, alegria e salvação para quem nos ouve. Aleluia! Na parte de terça-feira, inquietação leva à rebelião. Inquietação resulta em rebelião. Queridos, a história começa com um parecer positivo. Os israelitas tinham alcançado as fronteiras de Canaã. 12 espias foram enviados para espiar a terra. O relatório deles foi extraordinário. Quando os 12 espias voltaram daquela viagem, que durou 40 dias, eles trouxeram um relatório maravilhoso, porque a terra realmente manava leite e mel. Era uma terra fértil, abençoada. Era isso que Deus queria dar para os seus filhos. Deus não dá o pior, Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos ler a partir do verso 23. Números 13, a partir do verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Queridos, se o relatório tivesse terminado aqui, teria sido uma bênção, e eles teriam entrado na terra justo naquele momento. 1 ano e pouco depois que saíram do Egito, eles estavam já na fronteira, prontos para possuir a terra prometida. Um pouco mais de 1 ano somente. Não teriam existido os 40 anos no deserto. Eles não teriam voltado para o deserto, eles não teriam morrido no deserto. Deus teria poupado o seu povo. Mas por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa dos queixumes, eles tiveram que voltar para o deserto. E lá eles vaguearam pelo deserto todos aqueles anos. Até que todos os homens de 20 anos para cima morreram no deserto, escapando somente Caleb e Josué. Somente ficaram aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito. Agora vejam o relatório negativo e pessimista deles no capítulo 13 de Números, verso 28 em diante. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Aqui eles já começaram a assustar o povo, dizendo: vocês precisam ver, aquele povo é muito grande, é muito forte. Começaram a ser usados por Satanás para falar mal da terra que Deus prometera ao seu povo. O povo, porém, daquela terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os filhos dos gigantes.
Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe levantou a sua voz, mas era o único. Aqui falou Calebe, mas eram Josué e Calebe, os dois que falaram bem da terra. O resto, os 10 espias, só falaram mal. E o verso 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Mentira! Que terra que consome os seus moradores? Eles extrapolaram, eles mentiram, eles enganaram o povo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles assustaram o povo a tal ponto de ninguém mais querer entrar na terra prometida. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, foi uma vergonha, foi uma desgraça este relatório pessimista negativo. Hoje, dentro do povo de Deus, hoje dentro da igreja, também existem os pessimistas, os negativos, aqueles que só veem os defeitos, aqueles que criticam, aqueles que desanimam as pessoas. Queridos, apesar da intervenção de Calebe, os duvidosos e céticos prevaleceram. Israel não partiu para a terra prometida. Chegaram no limite, na fronteira, mas não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o povo preferiu chorar e murmurar em vez de marchar, avançar e clamar pela vitória. Hoje nós estamos a poucos passos de entrar na terra prometida, mas muitos estão desanimados. Muitos estão dizendo que Jesus vai demorar muito tempo ainda para voltar. Existem líderes e pastores que estão pregando que Jesus pode voltar ainda daqui 50 anos, daqui 100 anos. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou esperando o meu Senhor Jesus Cristo para os próximos 10 anos e orando para que sejam menos de 10 anos. Eu quero ver Jesus Cristo voltar dentro dos próximos anos. Eu estou ansioso dizendo: cedo virá o meu Senhor. Mas existem muitos dizendo: tarde virá o meu Senhor. Isto desanima o povo. Agora eu convido você para que leia o capítulo 14. Números capítulo 14, versos 1 até o verso 10. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Este foi o resultado. O povo chorou a noite inteira, porque eles estavam tão ansiosos para entrar na terra prometida. Estavam sentindo o gostinho da terra que manava leite e mel. E agora os 10 espias negativistas, pessimistas, usados por Satanás, estragaram tudo. Eles fizeram a cabeça do povo que era impossível possuir a terra. E então o povo chorou a noite toda. Números 14, verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram. Percebam que eram 10 espias, murmuradores. Mas agora, capítulo 14, verso 2, diz que todos os filhos de Israel murmuraram. Espalhou-se, contagiou. O descontentamento é contagioso. Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou ah, se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito?
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vejam a ousadia e a rebelião. A inquietação produz rebelião. Rebelião contra Moisés, mas na realidade era uma rebelião contra Deus. Então Moisés e Arão, verso 5, caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Esses 10 espias mentiram. Esses 10 espias foram usados por Satanás. É o joio aqui no meio de nós. Porque a terra que Deus está nos prometendo é muito boa, disse Josué e disse Calebe. Terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Número capítulo 14, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. Qual é o requisito, meu querido irmão, para entrarmos na terra prometida? Se o Senhor se agradar de nós. E de quem se agrada o Senhor? Daqueles que são fiéis a Ele. Daqueles que dizem: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, não é o meu apetite, mas é o que Deus quer de mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me. Destes o Senhor se agrada. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Palavras lindas de Josué e de Calebe. E agora o verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Vejam como eles falaram firmes. Queridos, não sejais rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Não tenham medo deste povo. Existem gigantes lá? Sim, existem gigantes, mas não são todos gigantes. Não é uma terra que consome os seus moradores, não. É a terra da promessa, que mana leite e mel. Aqui diz, é uma terra boa. Não tenham medo do povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. O amor a Deus expulsa o medo. E o verso 10. E disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Diante das palavras animadoras de Josué e de Calebe, o povo, envenenado pelo descontentamento dos 10 espias, disseram: vamos apedrejar Josué, Calebe, Moisés e Arão. Vamos apedrejar todos eles. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Queridos, sejamos submissos à vontade de Deus. Que a sua oração seja: que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Em nome de Jesus Cristo, vamos ser batizados pelo Espírito Santo e vamos ser santificados e vamos ser preparados para o céu, para a nova terra, para a terra que mana leite e mel. Aleluia! Na parte de quarta-feira, intercessor. Tem que existir um intercessor. Naquele tempo, Moisés foi o intercessor. Hoje, Jesus Cristo é o intercessor. Moisés foi um representante de Jesus Cristo. Jesus, quando veio e nasceu aqui, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, assumiu o lugar de intercessor nosso no santuário celestial. Queridos, vamos abrir a Bíblia aqui em Números 14 e vamos ler a partir do verso 11. A partir do verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Moisés poderia ter dito:
Faça isso mesmo, Senhor, porque este povo não presta, é rebelde. E faça de mim então uma grande nação. Moisés poderia ter concordado com isto que Deus falou, porém, Deus, ao falar isto que está aqui no verso 12, não é? No verso 12, no verso 13, Deus, quando falou isso, estava provando Moisés também, para ver qual seria a reação de Moisés. Se Moisés diria, é isso mesmo, mata, destrua este povo. Ou se Moisés agiria como um intercessor, como um mediador, clamando por misericórdia. Vejam agora o verso 13. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, e que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem durante o dia, e numa coluna de fogo durante a noite, e se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Estão vendo aqui a intercessão de Moisés? Moisés apelou pela misericórdia de Deus, dizendo, Senhor Deus, a fama que o Senhor tem é de misericordioso, de perdoador, de bondoso. Por isso Moisés diz no verso 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Deus precisa de pessoas como Moisés hoje, pessoas intercessoras. Nós temos um intercessor no céu, mas nós também precisamos de pessoas aqui na terra, de pessoas dentro da igreja que sejam pessoas pacíficas, como Moisés, pessoas que falem com Deus, pedindo misericórdia a Deus, orando uns pelos outros. A oração intercessória, ela faz milagres. Quando você ora para que Deus convença este irmão do seu pecado, quando você fala na sua oração intercedendo por uma irmã, por um irmão, que tenha misericórdia deles, que os transforme, que os perdoe, que os salve. Queridos, este espírito de intercessor, o Espírito Santo coloca no coração daqueles que foram salvos por Jesus. Lá no santuário do céu, só Jesus intercede, só Jesus é o mediador, só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Só existe um mediador, Jesus Cristo, o homem. Mas nós aqui na terra podemos interceder uns pelos outros. Esse é o Espírito Santo que nos dá o espírito de intercessão. O meu apelo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o Espírito Santo dê para você e para mim o espírito de intercessão. Que oremos uns pelos outros. Que não nos conformemos com a mornidão de Laodiceia. Que não nos conformemos com o negativismo, com o pessimismo, com o desânimo, com a rebelião, com a inquietude, mas que vamos interceder uns pelos outros, intercedendo pela nossa família, intercedendo pelos nossos irmãos. Vamos nos preparar para a volta de Jesus Cristo e para tomarmos posse da terra que mana leite e mel. Aleluia! Na parte de quinta-feira, fé versus presunção. Muitas vezes as pessoas confundem fé com presunção. Queridos, fé é a confiança plena na palavra que saiu da boca de Deus, quando nos propomos a fazer a vontade de Deus, a avançar porque Deus está mandando avançar, mas quando Deus não manda você avançar e você avança, não é fé, é presunção. Quando Paulo foi picado por uma serpente,
Não foi Paulo que pegou a serpente e disse para as pessoas: olhem aqui para mim, eu vou deixar que esta serpente pique o meu braço e vocês vão perceber que eu não vou morrer, porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Queridos, isso não seria fé, isso seria presunção. Mas porque Paulo não fez este ato de presunção, Paulo simplesmente foi picado por uma serpente sem perceber, sem querer. Eles estavam apanhando lenhas e jogando lenha numa fogueira e a serpente o picou. E todos pensavam que ele iria morrer, mas Deus o salvou. Queridos, neste caso não foi presunção. Por exemplo, Daniel foi jogado dentro da cova dos leões e Deus o preservou. E ele teve fé no seu Deus. Não foi presunção. Mas quando alguém pula dentro da cova dos leões, imaginem que vocês estejam caminhando pelo zoológico e lá esteja a jaula com o leão. E você vai dizer agora para todas as pessoas: vejam como eu tenho fé e Deus vai me proteger, porque eu vou entrar na cova dos leões e nada vai me acontecer. Isso não é fé, isso é presunção. Por isso, queridos, quando Satanás levou Jesus Cristo para um alto monte e pediu que Jesus Cristo se lançasse dali, se jogasse dali, que Deus o protegeria, isso não seria fé, isso seria presunção. Se Jesus tivesse pulado, se lançado daquele alto monte para mostrar que Deus o protegeria, isso teria sido presunção. Agora, quando você fazendo a vontade de Deus, quando você indo aonde Deus pediu para você ir, você cair de um monte, ou você enfrentar um animal feroz como um leão, Deus o protegerá, porque você está agindo pela fé. Fé é a confiança na palavra que saiu da boca de Deus, que diz para avançar e nós avançamos. Mas quando Deus diz para não avançar, nós não avançamos. Nós confiamos na palavra que saiu da boca de Deus. Na experiência que nós vamos ler hoje, aqui em Números 14, foi presunção. Quando Deus disse para o povo não mais avançar, que eles voltariam para o deserto. Eles passariam ali agora 38 anos vagueando pelo deserto, porque já tinham se passado cerca de 2 anos, quase 2 anos, e agora eles voltariam para o deserto e vagueariam pelo deserto mais 38 anos. Agora o povo disse: nós não iremos voltar para o deserto. Nós vamos avançar, vamos atacar e vamos possuir a terra. Deus disse: não, agora eu não estou indo com vocês. Agora a ordem não é para avançar, agora a ordem é para voltar. E eles avançaram, por vontade própria, sem Deus, sem a bênção de Deus. Queridos, aí foi presunção. Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Aqui nós lemos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Interessante, quando eles passaram pelo mar, existia uma grande muralha de águas de um lado, uma grande muralha de águas do outro lado. Eles passaram no meio. A palavra de Deus diz que eles foram batizados no mar. Queridos, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E agora o verso 3. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isto me chama a atenção. Aqui diz que a pedra espiritual, a bebida espiritual, era de uma pedra espiritual, a rocha eterna, que os seguia. Durante todos aqueles anos, eles beberam, não somente uma vez ou 2 vezes, mas Deus sempre proveu água da rocha para eles. Onde eles acampavam, lá estava a rocha espiritual, que é Cristo, jorrando água. Queridos, aqui diz que a rocha os seguia. Não era somente a nuvem que os seguia, não era somente a coluna de fogo à noite que os seguia, mas a rocha os seguia e dali eles bebiam água. Era um milagre constante.
E aqui diz 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E por que Deus não se agradou deles? Porque eram murmuradores, reclamadores, ingratos, memória curta, não se lembravam das bênçãos de Deus. E o verso 6, e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Por que tudo isso foi escrito? Para você e para mim. Para que não caiamos no mesmo pecado deles, da ingratidão. A pessoa ingrata, que não sabe agradecer. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Falando de quando eles dançavam nus ao redor daquele bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. E o verso 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Prostituição. Hoje existe muita prostituição no meio do povo de Deus. Não estou falando dos ímpios, estou falando do povo de Deus. Muitos que não casam, muitos que vivem praticando sexo, muitos que adulteram, muitos que fornicam. Queridos, namoros que não são namoros, porque tem muitas intimidades, carícias pesadas, estão vivendo na prática da prostituição, do adultério, da fornicação. É o pecado condenado por Deus no meio do povo naquele tempo. É um pecado que se repete no meio do povo de Deus hoje. Por isso o conselho de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 8, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Verso 9, e não tentemos a Cristo. Quando você reclama, quando você murmura, quando você come o pão dos queixumes, você está tentando a Cristo. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Verso 10. E não murmureis. Murmuração. Que a tua boca seja uma boca que profere gratidão. Gratidão. Não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Queridos, aqui está o conselho de Deus para você e para mim, para o seu povo. Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Estamos pertinho da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No momento, parece uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovens, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas? Não, não. Não é a sensualidade, não é a riqueza. Queridos, não é a mídia. Nós não precisamos de tudo isso. Nós só precisamos da mente de Jesus. Nós só precisamos da santidade de Jesus. Nós só precisamos clamar todos os dias. Escreve na minha testa, querido Jesus, santidade ao Senhor. É tudo que eu preciso, mente santa, mente de Jesus, para pensar como Jesus. Agora eu quero ler para vocês o que está em Números, capítulo 14. Vamos voltar para Números, capítulo 14, e agora o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Espiaram a terra por 40 dias, um dia para cada ano. Vocês vão voltar e por 40 anos vão vaguear pelo deserto. E agora o verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra
e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Aqueles 10 espias morreram na mesma hora, ali. Eles morreram naquele mesmo instante, antes mesmo do povo voltar para o deserto. E o verso 38, mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Queridos, Deus honra aqueles que confiam nele. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me exaltam, serão exaltados. Mas aqueles que me desprezam, serão desprezados. Queridos, a salvação está em Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A salvação está em Jesus. Temos que exaltar Jesus e ele derramará sobre nós o Espírito Santo. E aqui diz, capítulo 14, o verso 39. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Foram mortos. Queridos, que povo presunçoso! Quando Deus disse, avancem e possuam a terra, eles disseram não, porque essa terra é desprezível, existem gigantes que vão nos matar. Eles rejeitaram a terra prometida. Deus disse então, agora vocês vão voltar para o deserto. Quando Deus disse, agora vocês vão voltar para o deserto, aí eles disseram, não, agora nós vamos possuir a terra. E Deus disse, agora não. Agora vocês não vão possuir a terra. Voltem para o deserto. Deus falou pela boca de Moisés, mas era um povo rebelde. Era um povo inquieto, murmurador. Quando Deus manda ir, eles não vão. Quando Deus fala, não devem ir, aí eles querem ir. É um povo rebelde, desobediente. O que é que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Queridos, nós precisamos nos submeter a Deus. Fazer a vontade de Deus. A minha comida e a minha bebida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a tua comida? Qual é o teu prato preferido? O meu apelo para você, meu querido irmão, é que você fale como Jesus falou. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celestial. Eu como filho de Deus, você como filho de Deus, como filha de Deus, nós só queremos honrar o nosso Pai, fazer a vontade do nosso Pai, obedecer os mandamentos do nosso Pai. Porque em Jesus Cristo, você e eu somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Fique com a paz de Jesus. Amém.